não vou cuidar de ferramenta, porque as ferramentas estão velhas, está tudo quebrada. Eu não vou cuidar disso, isso aqui não deixa eu trabalhar direito. Não vou cuidar de ferramenta, não. Mas eu compro, você joga fora, você quebra, você quer que eu fique comprando, eu não tenho ferramenta, eu tenho fazenda. Pô, mas se eu conseguisse entender como você pode fazer uma entrega melhor usando a ferramenta certa, eu como patrão, eu adoraria te ajudar, porque aí agora eu também vou ganhar se você tem melhor condição de trabalho. Essa é o enredo dessa conversa aqui. Muito bom. Muito bem. Condições de trabalho. Isso aí. Ferramentas. Estrutura. Quem é que está certo, quem é que está errado. O patrão tem que dar, o colaborador tem que cuidar. Bora falar sobre isso? A estrutura está jogando contra ou a favor, né? Então, mais um Sercast. Bora lá. Obrigado. Muito bom. Gente, esse é o episódio 45. Já? 45, Sérgio. Dividido por 2 dá quanto? Ferramenta, hein? Vixe Maria. 45 dá 20... 22,5 meses. Estamos quase batendo 2 anos. Bom, hein? Quase 2 anos. É assim, quase né? 2 anos de podcast. Que delícia, cara. Então, vamos agradecer, né? Vamos agradecer quem está conosco. Vamos agradecer quem segue aí o Grupo Ser, que é esse grupo fantástico aqui, com o Sérgio, com o Eduardo e com o Ricardo. Então, vai lá no Instagram. Se você não segue, passa a seguir. Nós temos que bater 10 mil logo, tá? 10 mil, número redondinho, número bacana. Vai lá, segue a gente lá. E para você ouvir esse episódio, nós estamos lá no Spotify, nós estamos lá no YouTube, para você ouvir no conforto da sua casa ou nas suas viagens. E não deixa de ouvir. Compartilhar, né? Porque isso é o grande detalhe. Principalmente. Aí o tal do algoritmo, eu não conheci o algoritmo ainda, você fala muito dele, né? O algoritmo vai entender que esse conteúdo nosso é importante, é relevante, mais pessoas compartilhando, mais pessoas comentando, e vai chegar para mais gente, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente faz aqui. Quando eu falo desse cara lá em Minas, eles falam assim, esse algoritmo é feed quem? É feed quem? Eu também não sei feed quem que ele é, não. Mas vamos trabalhar. Eu acho que esse assunto é polêmico, hein? Delicado, hein? Delicado. Requer investimento. Importante, cuidado, hein? Mexeu no bolso... Dói. E requer capricho. E vocês sabem que esse pedido veio por comentário do nosso Instagram? Sim. Uma pessoa pediu para falar sobre isso. Então, olha aí, né? Se você quer ver algum assunto aqui na mesa, coloque lá pra gente, coloque lá no Grupo Ser um assunto que você gostaria que a gente discutisse. Esse que nós vamos discutir agora foi a pedido de um seguidor nosso. E é legal, porque são vários pedidos, né? São várias pessoas que nos ajudam, então Isso é bacana que você coloque aí qual que é a sua intenção, qual que é a sua demanda, qual que é a sua dor, e nós vamos, aqueles que vão aparecendo em maior volume, nós vamos dando mais ênfase. Isso. Já tá legal, porque quase 10 mil pessoas opinando lá, começa a dar massa crítica pra gente saber quais são as dores. E essa estrutura em fazenda, em chácara, em sítio, em empresa, em qualquer lugar, a estrutura conta muito sobre a nossa empresa, né, Valência? Sem O que você dúvida. tem para compartilhar aí da sua visão disso daí? Eu fico pensando de quem é a responsabilidade pela estrutura. E não é só a infraestrutura, mas a estrutura, equipamento, se é computador, se é enxada, se é trator. Quem que é responsável? Traia, animal, né? Quem que é responsável por isso? Moto. Né? É uma responsabilidade compartilhada na minha visão. A empresa, a fazenda e toda a fazenda, a empresa, ela precisa entregar assim, uma estrutura condizente com o que ela precisa para obter os resultados que ela almeja, mas e eu que estou lá recebendo a estrutura? Qual a minha responsabilidade em dar a manutenção certa, em perceber o valor que tem aquilo, né? Eu acho que o Senar faz um trabalho fantástico no Brasil e isso eu vivi em propriedade da minha família. Um tratorista, depois de um primeiro treinamento de manutenção de trator, ele ir lá no escritório para agradecer e para pedir desculpa porque falou assim, eu estava estragando a máquina porque eu não sabia que tinha que dar essa manutenção. Olha aí. Né? Então, assim, puxa vida, é sempre uma responsabilidade compartilhada, né? É um time e o dono faz parte desse time, ele é o capitão do time, eu deveria ser. Mas quem está ali é que vai fazer o gol. Então, essa parte da responsabilidade me chama muita atenção. Eu queria até colocar, né, essa palavra que o Valias falou, responsabilidade compartilhada é muito importante, porque a gente também tem um jargão na agricultura que diz que coisa que dois manda, não tem ninguém que manda e ninguém faz, né? Com dois pais. Mas o que nós estamos falando aqui é diferente.
Responsabilidade compartilhada é você ter que colocar uma estrutura de trabalho diante dos seus cooperadores, mas essas pessoas se comprometerem a cuidar daquilo segundo um treinamento que você também tem que se comprometer a dar, né? A entregar, a cuidar. Então, assim, eu acho que esse anseio, esse carinho, esse capricho é o que nós sonhamos no dia a dia dentro das nossas empresas, das nossas fazendas, né? É desde ser um facão bem amolado, onde o cara tem uma lima que ele leva, até um cara que dirige uma plantadeira aí de 2, 3 milhões de reais. Ou seja, se você parar para pensar, todos os detalhes fazem diferença. Então, não podemos simplesmente jogar de qualquer jeito um martelo, um facão, uma enxada e falar, não, vamos cuidar só das coisas que são caras, daquelas coisas que tem controle por GPS. Não. O que nós estamos dizendo aqui é que você tem que cuidar desde a cela, do animal que você prepara para trabalhar, do seu depósito de sal lá no meio do pasto, da sua adubadeira, né? Tem muitas coisas bacanas. São todos investimentos caros, né? Então, eu acho que o Valias tocou num ponto bem legal. Compartilhar a responsabilidade não é deixar sem um responsável. Perfeito. É totalmente diferente. Então, é ter mais responsabilidade ainda. Exatamente. Eu acho que aí tem que ter os checkpoints, checklist, né? A gente faz uma coisa bacana lá de manhã, ao sair os tratores, o pessoal tem vários pontos para checar. Isso ajuda a pessoa a cuidar da sua máquina, principalmente nas fazendas de laranja, né? Que é um pessoal que trabalha muitas horas com trator, eles fazem um ótimo trabalho lá. Legal. E quando você muda a liderança do encarregado da oficina, as máquinas mudam no campo. Eu te pergunto, como pode? Aqui é, Sérgio, peraí. Volta aí que eu não entendi. Se você tem uma oficina onde seus tratores estão quebrando muito, tá. Em algum momento você não muda a mecânica que você faz, mas você muda o líder da oficina. Esse cara é responsável por fazer com que as máquinas quebrem menos. Sabe por quê? Porque ele consegue transportar para as pessoas a responsabilidade de cuidar do seu equipamento. Uhum. Quando essas pessoas não se encontram com a liderança da oficina, eles estão nem aí. E aí é que a coisa fica muito cara numa máquina hoje de 200, 300 mil reais. Então, assim, quando a gente fala de liderança, e as pessoas às vezes não capturam que o líder da oficina impacta milhões numa fazenda de grande porte de coisa. Ou 100 mil numa fazenda. Mas, cara, é muito dinheiro. Você tá doido. E eu acho que isso aí tem muito da cultura, né? Quando a gente chega numa fazenda que tá tudo bagunçado, você chega na oficina, ou chega no quartinho de arreio, que seja. Eu adoeço. Tá aquela bagunça, o Ricardo fala demais dos alojamentos. Eu adoeço. Será que isso não tem a ver com a cultura? O que eu tô formando, as pessoas que eu tô formando, o que eu prego, o que eu valorizo e mostro que eu valorizo? E a gente vê muito na pecuária a traia do patrão. Né? Não, aquilo ali é traia de patrão. Fala até das pessoas. O cara é bom. Burro de patrão. Então, cavalo de patrão. Vida. Só que hoje, a traia do patrão, que queria dizer que o arreamento que o patrão usa é muito diferente, né? O patrão estava numa cela australiana e o peão estava num cutiano, por exemplo, trazendo para a linguagem. Mas hoje a traia do patrão está na mão de todo mundo. Foi peão, já foi peão, criado na roça. Cutiano, olha só. Cutiano. Isso passava bezerro pro pai dele tirar leite. Porque o cutiano não tem a cabeça. O arreio tem, né? O cutiano já era um upgrade do arreio, né? Mas ainda tem isso ainda, traia de patrão? A gente ouve muito, né, Ricardo? A gente ouve muito. Isso é traia de patrão. É igual quando o funcionário limpa o carro e fala assim, vai andar com o patrão. Mas parece que o carro, quando o patrão não entra, pode ser sujo. Então, sabe, o cara não cuida nem do veículo, né? E aí a traia do patrão tinha lá o cavalete dele separadinho, tudo certinho, lustrado, e a outra traia, que é do peão, tá largada. Isso, na minha visão, fala mal do patrão, né? Do peão. Errado. Né? Fala mal da cultura. Isso é errado, a cultura errada. Sabe? E hoje a traia... Cultura antiga, cultura do Senhor. Errado. Cultura do Senhor. E a traia hoje, que tá mais cara, é que tá na mão de quem tá lá na lida, uma coletadeira, um trator hoje cabinado. Isso. Quanta coisa evoluiu, uma sala de ordenha. Colorado tem uma sala carrossel. Puxa vida. É a traia do patrão. Equipamentos de milhões, né? Milhões. Agora, se não der manutenção, vai parar. De novo, a responsabilidade compartilhada. Se eu tô lá no fosso, se eu tô lá na sala e tô vendo que tem um barulho diferente, eu não te falo nada e eu vou esperar quebrar e parar, puxa vida. E
E às vezes, eu vejo assim, às vezes a pessoa pode pensar que a responsabilidade maior é do dono de comprar. Uhum. Eu vejo diferente. A responsabilidade maior é de cuidar. Exato. Porque comprar é um ato rápido, é um ato imediato. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Né? Eu tenho crédito, eu vou lá e financio uma máquina de 1 milhão ou uma enxada de R$100, não interessa. Né? A responsabilidade maior é de cuidar. Perfeito. Porque o cara vai lá e compra e entrega na sua mão. Você vai ficar quanto tempo com essa ferramenta? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Então a responsabilidade do colaborador é maior. Responsabilidade. Eu não gosto do termo olho de dono. Eu, Ricardo, não gosto, não uso esse termo. Não estou dizendo que é errado, é minha opinião. Porque eu tenho um conceito de vida que nós não somos donos de nada. Então eu não gosto do conceito dono. Nós não somos donos nem do nosso corpo, né? Imagine de bens materiais. Então eu gosto do termo olho de responsabilidade, da pessoa entender que aquilo foi entregue na sua mão, usar um conceito antigo, o que é dos outros eu tenho que zelar mais do que o que é meu. Né? Então, se eu recebi num trabalho meu um equipamento, uma caneta, uma cadeira, não interessa o que é, a responsabilidade minha de cuidar daquilo tem que ser muito madura, muito séria, muito responsável, porque ali está o meu nome, ali está a minha pessoa, a minha palavra. Não é? Se eu não cuidar bem daquilo, fui eu que não cuidei, fui eu que deixei quebrar, fui eu que deixei passar da hora, fui eu que não cuidei, fui eu que não guardei. Quantas brigas em fazenda, fala, mas pega e larga em qualquer lugar. A gente vê isso. Então, a responsabilidade de cuidar é maior do que a de comprar. Porque de comprar, se você não tiver dinheiro, você não compra. Não tem como. Não tem crédito, não tem dinheiro, não vai comprar. Não tem jeito. Em compensação, ou contrapartida, a responsabilidade do gestor é facilitar o trabalho, não é facilitar de deixar mais fácil, é de poder dar condição para o trabalho, né? Então, eu também preciso ter a visibilidade, a percepção de falar assim, puxa vida, eu estou exigindo do Ricardo que ele trabalhe com essa plantadeirinha aí, só que eu não quero deixar ele comprar o disco novo porque eu não quero. Eu posso, mas não quero. Só porque eu não quero. Então, assim, puxa, porque ele vai quebrar, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Então, assim, de novo, o compartilhado. Nós estamos falando de time, né, Sérgio? Nós estamos falando de time, Ricardo. Não existe um negócio isolado, sabe? E muitas vezes as próprias pessoas do alto do organograma ou de baixo separam as coisas. Não tem como separar. E isso que o Valias falou é muito legal, né? Por exemplo, nós, para trabalhar um pouco como, né, falar em estrutura, né, que muitas das pessoas que nos seguem querem entender o como se faz isso, né? Se nós estivéssemos falando aí de um plantio, por exemplo, que praticamente o agronegócio, em algum momento você tem que plantar ou um pé de café, um pé de laranja, ou uma soja, ou um milho você tem que plantar. A maneira mais correta de se fazer isso é sentar com o time que vai participar daquilo lá e definir o que é que nós temos, as condições que nós temos, o que é que nós queremos e se aquilo está falando, se aquilo está conversando. Porque o cara quer plantar 40 hectares por dia, tem uma plantadeira que planta 16, não adianta, porque a felicidade vai passar longe. Né? Então, assim, a primeira coisa é alinhamento. Né? E quando eu digo alinhamento, nós temos que falar com o time, nós precisamos falar com quem faz. Isso não significa que a regra só vai vir deles, mas é importante ouvir quem está lá, cabutina lá no plantio, cabutina lá na colheita, cabutina lá no estrivo, tocando, na butina com a mão lá na ordenha. E eu vejo muitos lugares onde as pessoas decidem no escritório o que vai ser feito no campo. Só que elas nunca consultam as pessoas que vão trabalhar no campo. E aí eu te pergunto, qual a chance de dar certo isso? Qual a chance dessa pessoa cuidar daquele processo, já que em nenhum momento ela foi consultada ou foi estimulada a pôr a sua ideia, as suas colocações, a sua contribuição, que é a coisa que as pessoas mais gostam. Eu estou dizendo isso com experiência própria. As pessoas gostam de contribuir com o resultado. Elas não gostam só de atingir o resultado. Elas gostam de terem contribuído com a formação de todos os processos para atingir o resultado. Faz uma diferença gigantesca. Sabe que tem muito pecuarista que não pensa assim. Mas esse é o problema. Esse é o pecuarista que hoje ainda está ganhando muito dinheiro, mas ele não acelera na mesma velocidade dos que estão com a equipe junto a ele. Não é a equipe na mão dele, é a equipe junto a ele. Eu acho que é uma grande diferença de interpretação. Sem dúvida, sem dúvida. Então tá aí, a turma tá ouvindo, né?
o quanto as pessoas gostam de participar, de ter propósito. Mas gostam de ser engajada, né? Isso tem um termo novo, né? Que é o, Opa, novo que é eu quero aprender. Vamos marcar. Não, que é o tal... Não é o Ricardo que tá falando, não. É um gestor de uma turma grande, né? Opa! E boa, hein? Bacana. E boa, hein? Aí, ó. E vocês precisam ver como a turma da Laranja, eu quero até parabenizar meu time da Laranja, como eles têm se apaixonado a cada vez mais, né? Nós estamos há 2 anos trabalhando, pra você ver como o processo de mudança de cultura, ele é fantástico. Ele não é rápido. Eu confesso que eu achei que ia ser mais tranquilo, ele é bem exaustivo, mas é prazeroso. Eu me sinto feliz pelo desafio que me foi colocado e o que a gente tem conseguido. É lógico que a gente ainda tem muito para construir, mas assim, eu estou mostrando que desde uma fazenda de leite, uma fazenda de laranja, as pessoas gostam de participar das mudanças e elas estão imbuídas em fazer isso acontecer. Só que entender, Sérgio, você falou aí, né? 2 anos. 2 E você ainda tem muito a andar para construir nesse prédio. Muita coisa, mas muita. Não é? Então não é assim. Não é uma palestra do Ricardo lá e a mágica vai acontecer. Né? Não vai. Tem um esforço enorme da liderança. É contínuo. Eu digo, mas não é contínuo, é pro resto da vida, né? Inclusive, esforço de mostrar quando a estrutura que nós oferecemos é ruim e aceitar que nós oferecemos ruim, que é o nosso caso. Exato. E tem coisa que nós oferecemos muito bom e as pessoas não cuidam da estrutura e nos devolvem algo ruim. E a gente tem que ter coragem e não podemos ter medo de falar, isso eu não tolero. Isso. Eu vou deixar essa frase para falar um pouco mais à frente, vou deixar o Valias falar, porque eu sei que ele tem uma coisa maravilhosa. Não, mas é exatamente isso, né, Sérgio? Você trouxe. Hoje fala-se do senso de pertencimento. Eu preciso pertencer àquilo ali. Como que eu pertenço? É me doando, é me misturando ali, né? Então, quando eu falo assim, puxa vida, o Ricardo tá com essa caneta na mão, eu ajudei ele a escolher essa cor. Eu me sinto parte da decisão dele. Ele me perguntou, né? E a minha opinião foi importante para ele. E como gerir é fazer sentido, nós já falamos isso várias vezes. E faz todo sentido. Aí faz muito mais sentido, né? Fala assim, puxa vida, se ele veio aqui, ele olhou, ele viu a máquina, ele sabe onde vai plantar, ele sabe que chove, que tem terrão, etc, etc, etc. Tá todo mundo junto. E quando quebra uma máquina, eu não tenho medo de ir lá falar. Exato. Eu não vou esconder. Lugar que tem confiança, o medo não entra. Não entra. Isso é muito legal. Porque o que mais me assusta e que a gente vê muito é o medo da notícia ruim. Nós falamos aqui, não mate o mensageiro. No episódio exatamente bom. Foi muito legal a participação. Eu não lembro o nome desse episódio, mas se você não ouviu, se você está ouvindo ele, se não ouviu o Mate o Mensageiro, volta lá e escuta ele também. Foi um episódio sensacional. Nós estávamos muito inspirados aquele dia. Opa! Aquele dia foi bom. Então é isso, né? Por que eu mato o mensageiro? Porque, cara, eu não vou aceitar um problema que muitas vezes eu causei porque eu não dei estrutura. Exato. E às vezes as pessoas se bloqueiam tanto que a pessoa não tem nem coragem de dizer que aquilo foi um problema de falta de estrutura. Esses dias aconteceu um caso muito legal ali na Colorado, né? Eu queria até agradecer ao Pedro, ao Guinho que trabalha lá. Olha só, uma turma de laranja ia ter uns dias vagos na colheita de laranja. E aí, para a gente pagar a diária, nós colocamos eles para limpar uma curva com enxada. E chegaram as enxadas na fazenda. A turma não é responsabilidade do Pedro, do Guinho, que é o administrador de uma fazenda de leite. As enxadas não é responsabilidade dele, mas quando as enxadas chegou, ele viu que as enxadas não estavam boas. E ele se preocupou em melhorar a qualidade de encabamento das enxadas para que no dia seguinte a turma chegasse e pudesse ter acesso às enxadas de ferramenta. Enxada, mas aquilo mostra a cultura que está dentro dele. Perfeito. Aquilo mostra a capacidade do cara querer que as pessoas venham para trabalhar e façam o serviço direito. E eu ofereci a eles o melhor que eu posso. Exatamente. Isso é time. Isso é time. Então, é isso que é o sonho nosso. Queria agradecer aí o carinho que o Pedro tem lá, mesmo para as pessoas que não respondem para ele. Olha que legal. Isso é time. Eu tô pensando. Eu sou zagueiro. Eu tô lá na frente do gol. Não preciso fazer o gol. Eu sou zagueiro. Né? Eu sou zagueiro, eu vi uma oportunidade, eu vou lá e vou fazer, ajudar a fazer esse gol. Passar a bola pro cara. Né? Exatamente. A função do zagueiro é não deixar a bola do inimigo entrar no meu gol. Né? Então, esse raciocínio que eu escrevi aqui tá certo. O dono, o responsável, o gestor, o líder, ele tem 2 compromissos. O de oferecer a ferramenta, né? Oferecer a estrutura e treinar a pessoa. Você falou isso há pouco tempo. Eu colocaria um terceiro ainda, que é a responsabilidade do dono e do líder.
pedir à sua equipe qual é a ferramenta que é necessária. Porque às vezes o dono compra algo que nem é preciso, porque ele não está engajado. Então, por isso que eu falei daquela reunião. Compartilhar a necessidade. Exatamente. Comprar coisa que encaixa a necessidade do seu cooperador, do seu colaborador. Então tá acho aí. que é bem isso. O que é que eu preciso e por que eu preciso? Porque nós temos que entender, porque ninguém tem dinheiro, é uma das coisas mais finitas que tem, é dinheiro. Dinheiro não é infinito. Então, saber o que é que eu preciso comprar e por quê. Ela é tão finita que ela pode ficar negativa, né? Saber, exato, saber quando ela precisa chegar e de que forma ela precisa chegar e qual o resultado que eu posso esperar de você se eu te entregar a ferramenta. Isso. E como você vai cuidar da ferramenta. Então tá aí a Olha que responsabilidade. legal de como a gente Aí a responsabilidade do colaborador é receber essa ferramenta e cuidar, usar com responsabilidade essa ferramenta. Tá certo o raciocínio? Exatamente. Nós fizemos uma mudança dos tanques que pulverizam as laranjas, porque nossos pomares foram crescendo e os tanques nossos jogavam até uma certa altura. Chegou um dia que a equipe falou, cara, tá errado esses tanques. Tá ficando sem pulverizar lá em cima. Em cima não tá pulverizando. Aí nós tivemos que mudar um tanque. E veio do campo, veio das pessoas, veio do nosso gerente, entender que falou, cara, estamos com a ferramenta errada. O nome da ferramenta que nós tínhamos era a maior do mercado, mas para aquele pomar, ela estava errada. Então, a ferramenta cara e boa, mas sendo usada da forma errada, não dá os meus resultados. Ela fica caríssima. Você gastou e não teve um resultado. E vai lá ver, né, gente? Vocês estão conversando, legal, eu tô lembrando aqui de uma fazenda que eu fui, eram 20 ou 30 tratores. E a equipe de tratorista era obrigada e treinada a lavar o trator todo sábado e guardar o trator lavado, mas tinha um lavador só. Então, como que lava 30 tratores? Você tem que parar todo mundo no mesmo horário, né? Como que vai lavar 30 tratores em um dia com um lavador, com uma bomba? Impossível. Eu vi uma parecida. Aí qual a ferramenta? Se cobra, é então, impossível. Né? Cara, mas é óbvio, é o tal do óbvio ululante, que é tão óbvio que as pessoas não percebem. Né? Puxa vida, não tem como lavar. Dito, né? Não tem como lavar agora. O gestor está lá em São Paulo. Ele não está lá olhando. Sabe? Puxa vida, ele como não entende que passa? Da operação, né? E aí o que acontece? Quebra a credibilidade lá do gestor. Ele me mandou um negócio aqui que ele não tem nem ideia o que ele está pedindo, né? O cara é louco, não tem como fazer. Não tem. Né? E não tem mesmo. E eu vi uma que tinha. Parece óbvio, né? Olha que interessante. E eu vi uma situação parecida com a sua que tinha. Eu estava numa fazenda na Bahia e no final do dia os tratores todos são abastecidos. No final do dia. Sim. Dorme abastecido. Aí eu estava vendo lá uma fila de tratores com o operador de cada trator dentro do trator esperando aquela fila de coisa. Pagava hora extra todo dia para aquele tanto de operador. Aí o gerente virou e falou assim, não, o cara que abastece os tratores, ele vai abastecer, pegar o trator e botar na garagem, traz o outro, e não pagar hora extra só para ele, só para o cara que está abastecendo. Os outros 10, era uma frota grande. Entrega o trator. Os outros 10 param o trator lá, estaciona e vai embora, bate o ponto e vai embora para casa. Isso é ferramenta de trabalho. Exato. Isso é estrutura. Claro. Porque ele pode usar essas horas extras para os caras fazer outras coisas melhor ou economizar um dinheiro que hoje todo mundo precisa, né? Horas extras é a coisa mais cara que tem em qualquer empresa, né? Mas o gerente viu porque ele foi lá. Isso. Né? Vitamina I. Vitamina I. Ir lá e então ver. Você tem que ir lá e analisar a coisa. Mas peraí, esses 10 tratoristas que estão parados esperando a hora de abastecer, pagando hora extra, e o rapaz está lá só. E ele falou assim: e o bonitão estava lá só assim: põe mangueira, tira mangueira, põe mangueira, tira mangueira. Ele falou: não, você vai manobrar. E ele ainda ganha periculosidade. Se é o abastecedor, não é nem hora extra, é periculosidade, manobrar os muito tratores. mais caro. Aí o cara que estava abastecendo, que estava só lá na mangueira, põe mangueira, tira mangueira, a hora que falou para ele que ele ia manobrar os tratores, é claro que ele acha ruim. Né? Ele não quer. A maioria, mas vai complicar, vai estar falando. Não é meu serviço não isso. Eu não sou tratorista. Passou a ser. Né? Aí vem a história do medo, né? O líder nessa hora tem que falar assim, infelizmente, essa é a nossa cultura, né? Nós precisamos fazer essa mudança aqui. Ponto final. É dessa forma que tem que ser. Porque você não vai trocar todos os tratoristas, vai trocar só o cara da bomba, né? Se ele achar ruim, se ele não quiser engajar na estrutura da fazenda, na nova forma de trabalhar na fazenda. Agora, vamos deixa a minha vez agora de jogar a pimenta. Vixe, mas a sua é ardida. Pimenta mineira, isso é um perigo. Aí eu dou toda a estrutura, maquinário zero, a minha casa, sede pintadinha, maravilhosa, e a gente quer até esconder a casa dos funcionários de tão ruim que elas estão. Como que eu consigo administrar um ambiente que eu entrego a estrutura em meu benefício e o básico de uma moradia eu não entrego?
Mas moradia, casa do peão, é ferramenta? É lógico. E importantíssimo. Até o fogão importantíssimo da casa né? É ferramenta. É a ferramenta da mulher descer o cacete no cara. Mas e muitas vezes, Ricardo, acho que você levanta esse tema assim com muita... Eu tô sendo até criticado por alguns com pecuaristas. muita propriedade. Mas eu queria ajudar nessa conversa, defendendo um pouco o Ricardo aqui, você que é pecuarista, assim, tudo tem um limite. Eu acredito que existe um limite. Uma vez eu vi um trabalho muito legal de uma fazenda que ela se programou para ter um lucro razoável naquele ano e por um acidente de uma chuva de pedra eles não tiveram. E o dono chamou as pessoas e mostrou claramente o orçamento previsto, o realizado, o que eles gastaram e o que de fato ia sobrar. E falou abertamente para os funcionários, aquela reforma programada nas casas, nós não vamos poder fazer. Perfeito. Porque olha o meu fluxo de caixa. E fazenda não vive de hectares de terra na nota. Fazenda vive de fluxo de caixa. Se não tiver dinheiro na caixa, não vai ter como. Concordo. Né? Então, eu acho o seguinte, se nós estamos passando por um momento delicado de fluxo de caixa, de dinheiro, faz todo sentido chamar os moradores e falar, olha, nós não vamos, lá. Mas se ao mesmo tempo que você faz isso, você vai e reforma toda a sua sede, você aí, lembra de algum episódio que eu não me lembro, nós falamos sobre a palavra e sobre o exemplo? A palavra e o exemplo que você dá tem que ser a base de tudo. Se você também está passando por alguma necessidade, não faz sentido você pegar todo um dinheiro que você diz não ter e colocar em algo que você usa pouco. Né? Então, às vezes, nós precisamos ser coerentes. Então, o colaborador, ele percebe. Agora, se a fazenda tem condição, ela está ganhando dinheiro, ela está crescendo, ela está investindo, o que é bom. E eu tiro o chapéu para quem tem dinheiro e investe no agro. Lógico. Porque não é fácil, porque ele podia pôr dinheiro no banco. Ele precisa fazer o negócio para ganhar dinheiro. E eu tiro o chapéu para um grande fazendeiro que ganha dinheiro e compra fazenda e abre outra área e produz. Aceita risco. Aceita risco. Nós não podemos deixar de bater palma para esse cara. Sem dúvida. Mas se ele tem condição, e aí eu chamei de fazer o necessário, não é nem o mínimo, nem o máximo. Capricho. A palavra eu tirei o mínimo e tirei o máximo. Agora eu digo o necessário. E o necessário é ter uma casa, um banheiro interno, uma sala, às vezes, com forro de PVC. Nós acabamos, depois de vários anos, forrando a casa. Precisa ver a alegria dos nossos funcionários. A minha casa é forro de PVC. Eu moro de PVC. E eles pediram assim, dá para forrar antes do inverno? Porque nós temos filhos novos e o frio é muito intenso. Olha que legal. E a fazenda teve condição, foi lá e forrou todas as casas. E nesta fazenda, só tinha uma casa forrada, que foi quando chegou um cara que era do nível maior. Lá atrás, em algum momento, nós erramos, forramos só a casa daquele cara. Olha que erro. E aí nós igualamos. Só ele merece. Ficou horrível. Então, assim, eu acho que quando você faz isso e você demonstra, ó, esse ano nós ganhamos dinheiro com laranja e é possível a gente fazer, mas nós vamos fazer para quem? Para todos. Isso. Ou escalonamento. Né, devagar, da direita para a esquerda. Nós temos 4 casas, pode fazer 2, gente. Vamos sortear, vamos escolher. Esse ano nós vamos fazer 2, ano que vem nós vamos fazer 2. Eu falo muito isso. Você não pode falar, não, vou fazer só para esse. Isso. Não, nós podemos fazer para 2, nós vamos fazer 2 agora e 2 depois. E o que eu quero puxar aqui, a provocação foi essa. A casa de moradia é estrutura. Ponto. Ela é estrutura. Eu tenho que dar o mínimo, não estou falando de luxo. Uma das mais importantes, viu, Valia? Uma das mais importantes para quem mora em fazenda. Sem dúvida. Porque quem está lá é a família Agora, dele. Não dá para conviver mais com casa que é inabitável. É inabitável muitas vezes, né? O banheiro é lá fora, é longe. Puxa vida. Tem risco de desabamento para criança. Sabe? Então, o básico do básico, gente, nós não estamos falando de luxo, né, Ricardo? Não, mas de capricho. Capricho, né? necessário. Então, eu entrego tudo lá para o produtivo que eu enxergo e não entrego o básico que a pessoa vai estar lá com a família dela, vivendo a vida dela. Valias, você tem ideia, eu não tenho exatamente o valor, mas uma colheitadeira de silagem, que é um pouco... custa algo em torno de 3 milhões de reais. Uma automotriz. Por aí, 3 milhões. 3 milhões e meio. E o cara mora numa casa que se você, com 5 mil reais de pintura na casa do cara que vai gerir essa máquina de 3 milhões e meio,
Às vezes, se você dá uma condição mínima de tirar um mofo do teto, Isso, alguma uma calçadinha em volta da casa, um arrumado. R$5.000 de investimento que é na sua propriedade, porque não é na dele, porque a casa é sua. Você não está investindo para ele, não, ele só vai usufruir. Não e a é, pessoa não é o entende. Ricardo que está falando, é o Sérgio que está falando. Eu estou falando porque eu vivo não isso. Não é o sabe? Ricardo que está falando. Mas, ô, Ricardo, eu vivo isso, cara. Então, a gente olha com esse olhar. Agora, o que nós não podemos é a casa do funcionário que toca a Mag 3,5 milhões, eu faço. A casa do ordenhador que vai tirar leite, como ele custa pouco, esse vai ficar lá no muquifo. Não pode. Não. Exato. Eu só estou dizendo, você precisa olhar... Quando a gente diz cultura, nós temos que ter a mesma cultura. As pessoas têm responsabilidades diferentes, mas a cultura não pode ser diferente. Você lembra na Ponte Alta que a dona Cristina foi fazendo? Exemplo, hein? Um exemplo de eficiência. Vou arrumar essa, depois vou arrumar essa, depois vou arrumar essa. Alinhou com todo mundo sabia que a casa dele ia ser arrumada, mas no tempo de cada um. Olha que bacana. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso em nome da Colorado, porque a casa que moram as pessoas que trabalham no Grupo Colorado, eu tive o prazer de morar durante 11 anos na mesma casa. Meus 2 filhos nasceram na mesma casa, uma casa germinada de colônia, que é um sonho de que eu não tinha na época condição de morar nem na cidade numa casa daquela. Então, assim, aquilo para mim é cultura. A cultura é, nós vamos oferecer o que nós podemos e nós vamos cobrar das pessoas o que eles têm em condição de entregar. Ponto. A cobrança na Colorado é altíssima. Ponto. Mas as condições de trabalho, elas também são altíssimas. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você precisa aprender com isso. Você vai muito, Valias vai muito em empresas aí, empresas grandes, empresas multinacionais, né? Que antigamente o escritório do presidente, do gerente, era um escritório gigantesco. Luxuoso. Né? Luxuoso, sofá, mesa redonda, mesa dele e tal. Hoje, como é que é? Ambiente. Hoje é um galpão, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Friboi, o JBS lá em São Paulo, e a mesa do presidente do Friboi é um galpão de um monte de metro quadrado, com 100 mesas, a mesa dele era mais uma. Era e uma tem mesa muito a mais. lugar que ninguém tem mesa mais. Entendeu? Então, olha a evolução das empresas grandes, das empresas consideradas grandes, né? Grande no pensamento, na gestão, não grande no faturamento só, né? Isso é a mesma coisa de voltar lá para dentro da fazenda e falar assim, eu não posso ter um funcionário numa mesinha, no escritório vagabundo, e eu no escritório grande. Eu não posso dar uma casa boa para um colaborador e uma casa ruim para o outro. Não posso, é o que você está falando. Estou fazendo uma comparação com uma empresa. E fazenda é uma empresa, pronto. Sempre. E sobre veículos? É outra coisa dolorida, hein? Boa. Veículos pega pesado, hein? Porque é caro. Às vezes... Manutenção cara. Manutenção cara. Às vezes o cara não cuida porque... Né? Gasolina, assim, pneu... E eu digo sempre isso, eu sempre me preocupo com os carros, né? Assim, sempre que eu posso, o meu carro é alugado pela empresa, mas eu cuido como se fosse meu. Porque afinal de contas... ele é meu. Ele é seu. Seu o quê? Seu responsabilidade. Exato. E assim, a estrutura? Eu gosto muito de avaliar a capacidade do líder olhando para o carro dele. Você fala, você tá louco? Então, por fora ou por dentro? Por dentro. Por dentro. Porque por fora, um carro que trabalha no agronegócio, ele às vezes tem que estar sujo, você tem que ir lá no campo ver. Mas o cara não pode ter. Você entra lá dentro, tem chapéu velho, botina velha, poeira, lixo que ele catou na roça. Brinquedo de filho, lixo. Cachorro, mulher. Você me lembrou de um caso, e eu tinha pensado nisso aqui, acabei esquecendo. Você me lembrou de um caso lá da célebre São Gonçalo de Sapucaí, que um cara... Capital do mundo. Um amigo nosso resolveu, queria ser presidente do clube. Clube lá. São Gonçalo tem clube? Tem, o Moarama. Clube de tiro. Aí chegou num grupo de amigos, a gente tava lá, ele falou, se eu for candidato a presidente do clube, vocês votam em mim? Aí um dos amigos nossos falou, rapaz, dá uma olhada nesse carro, se eu ver se... Você é digno de ter meu voto. Eu vou deixar você ser presidente do clube, cara. E o carro, ele tinha parado o carro, mas tava uma bagunça dentro daquele carro, cara. Tipo assim, só a porca parisse lá ia perder os leitão dentro do carro, entendeu? O Sérgio falou uma coisa muito importante. A gente mede as pessoas por alguns pontos de vista. O carro é um ponto de vista excepcional. E ele não pode estar muito limpo ao ponto de você ser chamado de vagabundo de escritório. Não tá indo. Sujo pra ser se tiver limpo demais. Outra, né, Sérgio? Não precisa estar bagunçado. Que você pensa assim, puxa, se esse cara não dá conta de... Outra história boa. Meu avô, a gente indo pra fazenda, um cara lá tava parado na estrada sem gasolina. Ele parou e falou, acabou a gasolina. Ele falou, não, meu neto traz aí pra você. Fomos embora.
Aí ele falou assim, esse rapaz vai quebrar, você não dá conta de administrar um tanque de gasolina, como é que ele vai tocar essa fazenda? Então, mas é isso, né? É nesses detalhes. E aí, ó, 35 minutos. A vestimenta é parecido com o carro? Um cara que tem uma vestimenta rasgada, bagunçada, sem cuidado, mal cuidado. É um ponto de vista de olhar a pessoa, Sérgio? Eu acho que é um ponto. Aparência? Nós não podemos isolar as pessoas por isso, porque às vezes ela trabalha num ambiente de graxa e tal, mas veja, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, uma pessoa que trabalha num ambiente onde ela pode se postar melhor, eu acho que ela deve ter um anseio de querer chegar e causar uma boa impressão, porque lembra que eu falei sobre o exemplo? Você imagine um patrão que chega com uma botina de um pé e uma botina do outro, uma calça faltando os pedaços. Bagunçado. E aí ele vai cobrar o cara para ser limpo. Não dá, né? Então eu acho que a gente... Não que isso é a parte... que só isso é importante. É um ponto. É um ponto. Você tocou bem. É um ponto. Mas é bem colocado. É um ponto de observação. A aparência. É muito. Eu dou muito valor a isso. É o asseio, né? É o cuidado. Então, queridos colaboradores, ou melhor... cooperadores. Legal. Cuidem daquilo que foi colocado na sua responsabilidade. Cuidem com carinho, cuidem com empenho, como se na verdade fosse seu, porque é seu responsabilidade. Né? É seu responsabilidade. Vou fazer um termo errado aqui, mas para ficar bem gravado. Cuide. Você nunca vai perder por cuidar bem daquilo que a vida te colocou na sua mão para cuidar. Seja numa fazenda de leite, seja numa fazenda de corte, seja numa fazenda de agricultura, de suíno, de aves, de plantação de uva, do que for, no que for, que aonde esse podcast chegar. Esse episódio aqui foi dedicado com muito carinho aos colaboradores, aos cooperadores. Depois vocês voltam lá no episódio nosso para você saber a diferença desses dois companheiros, para que vocês cuidem mais. Eu vejo muito gestor, muito dono, muito gerente reclamar, né? Ricardo, eu canso de comprar ferramenta, eles largam jogado, eles deixam abandonado, eles não cuidam, eles não estão nem aí. E isso é muito triste ouvir isso, porque a responsabilidade é sua. Então, vou falar um termo aqui para ficar gravado nesse podcast. Não seja irresponsável com as ferramentas, com as condições de trabalho que a sua empresa colocou na sua mão. Seja responsável cada vez mais. É o meu agradecimento por esse episódio. Eu vou deixar o Valias fazer o fechamento aí. Eu queria contribuir com uma frase que eu queria que você anotasse aí, com todo respeito, para que você vivesse ela. E tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, né? A frase é o seguinte, né? O que você tolera hoje, seja com as ferramentas, então, o que você tolera hoje é de fato a cultura que sua empresa vai ter amanhã. Então, se você ou eu tolera qualquer coisa, abrimos mão de qualquer coisa, essa é a cultura que está sendo implantada na nossa empresa. Então, cuidado com as coisas que a gente tolera sem levar em conta, porque aquilo acaba virando um passivo dentro da empresa e a gente não consegue mudar. Boa. E eu vou encerrar me dirigindo aqui aos gestores, aos proprietários. Não existe nada mais forte que o exemplo. Então, se eu exijo que cuide, dê estrutura também. Se eu exijo limpeza, seja limpo, faça, né? Seja o grande exemplo. Nós falamos disso, né? A forma de liderar hoje é a inspiração. E eu não vou me inspirar em quem eu não admiro. Então, seja o grande exemplo do seu time. Não adianta... a mudança que você quer no outro. E é verdade, não adianta eu querer que a enxada esteja lá limpinha no final do dia, pendurada, se o meu escritório é uma bagunça, se a pessoa vem receber aqui o salário, eu não consigo achar, se eu pago com cheque, não acho o cheque, não acho o recibo para ela assinar, enfim. Seja o grande exemplo. A equipe sempre vai ser o espelho do gestor. Pense nisso. Show de bola. Vamos lá. Tem livro? Aqui, tá na mão. E o título hoje é interessante. Eu uso na minha palestra o outro livro dele, do Caio Carneiro. Caio Carneiro, que eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra ao vivo dele, um cara sensacional, um exímio palestrante, inspira muita gente a vender muito. Então eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele sobre o primeiro livro dele, que era Seja Foda. E eu uso uma parte do livro dele nas minhas palestras. E o Caio soltou depois o Enfodere-se. Boa. Tá? Então é um livro gostoso de ler, um livro fácil, de leitura fácil, mas um livro muito bacana que traz ensinamentos muito legal. Você não precisa ser bom para começar algo, hein?
Você precisa começar algo para ser bom. Boa. Só uma partezinha aqui para te dar o desejo de você ganhar esse livro. Como é que ganha esse livro, Sérgio? Cara, esse livro é fácil demais para ganhar. Entra lá no nosso Instagram, ou grupo.ser, faça comentário na nossa rede, no Sercast, marque seus amigos lá, faça o melhor comentário que as meninas vão mandar esse livro aí na sua casa. Spotify, YouTube. E vai fazer o comentário lá na postagem onde está a capa do livro, tá? Você vai entrar lá no Instagram, você vai ver a capa do livro lá. É aqui, você clica lá e comenta na capa do livro. É nessa postagem aqui que a GPS faz lá no Instagram do ogrupo.ser. Então, escutou esse episódio? Vai lá no Instagram do ogrupo.ser e faz seu comentário para você receber esse livro em casa. Caião, aí ó, Caio Carneiro, tá aí seu livro, valeu, obrigado. Obrigado, meu amigo, obrigado, Sérgio. Mais um Sercast, obrigado. Cuidando das coisas. Tchau, obrigado. Aí. Agora vamos ficar esperando o tchau, obrigado.